A barbosa é uma das culturas queridinhas do povo brasileiro, mediante aos tantos benefícios, tanto na área cosmética quanto na área medicinal. Por esse motivo, várias pessoas a cultivam em casa. Aí surgem diversas dúvidas em relação aos cuidados que tem que ter para que haja uma barbosa sempre linda e produtiva. Neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês de como está fazendo a muda da barbosa. Pensando nisso, vou criar uma série de vídeos falando tudo a respeito do cultivo da barbosa. Se você tem alguma dúvida, já deixe nos comentários que sua dúvida pode vir a ser um vídeo aqui do nosso canal. Para acompanhar esta série e não perder mais nenhum vídeo feito esse, se inscreva em nosso canal. Existem 5 técnicas do qual você pode estar propagando barbosa. Eu vou estar ensinando aqui apenas uma dessas 5 técnicas. A técnica do qual eu vou estar ensinando a vocês para a propagação da barbosa é no meio dos pé-filhos, ou como é conhecido, os rebentos. Para entender melhor esta questão, eu vou explicar a vocês como funciona o sistema radicular da barbosa. O sistema radicular é composto por uma raiz única, que ela pode chegar de 5 a 10 centímetros, e por raízes secundárias e terciárias em volta, fazendo um acúmulo de raízes. A partir dessas raízes é que surgem os rebentos do qual tem a gema de brotação. Agora vamos na prática, vou mostrar a vocês de como retirar a muda. Isso só é possível se você já tiver uma planta em sua casa. Aqui está o nosso pé de barbosa. Note que ele está próximo ao muro e tem também outras plantas, como por exemplo a hortelã e a ortiga. Eu fiz uma pequena poda aqui na ortiga para poder estar acessando o pé de barbosa, porque realmente estava difícil de chegar até lá, e sem falar que a ortiga queima. Esse pé de barbosa deve ter em média uns 2 anos. É nesse período que ele já começa a brotar as primeiras mudas. Só a partir do 5º ano é que haverá uma frequência maior de brotação de mudas e uma quantidade maior. Como eu falei para vocês, aqui tem a raiz principal. Ela pode chegar de 5 a 10 centímetros, do qual se espelham os rizomas. Você tem que tirar a muda com bastante cuidado. Eu vou estar utilizando aqui uma faca para fazer esse procedimento, pois eu vou ter que cortar aqui no pé da planta mãe. Vou estar aqui cavando o chão. Pode cavar assim, com certeza você vai encontrar. Eu creio que eu já acessei. Saiu com algumas raízes até. É uma muda bastante sadia. Essa folha aqui apodreceu naturalmente. A gente tira assim, dessa forma. Tem outra folhinha aqui. O bom, pessoal, é sempre você estar retirando as folhas podres, para não haver o acúmulo de bactérias ou fungos. Eu retirei aqui antes, mas ainda tem mais aqui. Vou retirar. Bastante simples. Ficará mais fácil aqui para se desenvolver. Devido que quando se tem um pé filho, é consumido bastante energia da planta mãe. É este recipiente que eu vou estar utilizando. Aliás, reaproveitando um garrafão de 5 litros de água. Cortei aqui. O que você vai utilizar como substrato? 50% de terra vegetal, 40% de areia, areia de construção mesmo, e 10% de esterco bovino. A barbosa em si, ela não é tão exigente em relação à nutrição da terra, podendo ser cultivada em diversos tipos de solo. É uma planta de clima tropical e subtropical, originária possivelmente do norte do continente africano. Com o substrato pronto, o que você irá fazer? Cavar no meio. E vamos estar acomodando a nossa planta. Quebrou aqui uma folha, mas não tem importância não. Planta ela mesmo no meio. Vamos estar aqui utilizando mais um pouco dessa terra. Para assentar, é necessário que você faça uma primeira rega, já que a terra está seca, e assim irá acomodar melhor as raízes.
Vamos lá, está fazendo aqui a rega. Essa primeira rega você pode colocar bastante água, já que a terra estava bem seca. Essa composição de substrato do qual eu falei é necessária para que haja uma boa capacidade de drenagem e não haver acontecer o acúmulo de líquido. Você vai dar umas pressionadas para fixar bem. Colocar um pouco mais de água. O ideal é que você coloque água até que saia pelos furos. Aí sim você vai saber que regou de forma suficiente. A respeito dos tratos culturais. Nesse primeiro momento que você fez a muda, eu aconselho deixar na sombra, para que haja o desenvolvimento radicular. Posteriormente você pode trazer a sua planta aos poucos ao sol. Para que haja o desenvolvimento da babosa, ela necessita de uma quantidade diária de luz solar de pelo menos 3 horas. Eu aconselho que você coloque em um local que receba a luz solar da parte da manhã ou então no finalzinho da tarde, posto que no período da tarde o sol é muito quente e isso irá prejudicar as folhas, deixando elas ressecadas e não havendo assim a produção do gel. Então eu aconselho você deixar em um local de meia sombra, que receba a claridade, mas não fique exposto totalmente ao sol. Aqui no Nordeste é um clima ideal para se estar cultivando babosa, pois ela necessita de uma grande quantidade de calor e não de sol. Como eu mostrei para vocês anteriormente, de onde eu retirei essa muda, ela estava em um local que não recebia tanto a luz solar de forma direta, e sim mais de forma indireta. E veja que está se desenvolvendo muito bem e até produziu essa nova muda. Em relação à rega, a babosa não é tão exigente em questão hídrica, então eu aconselho você a estar regando 2 vezes no mês, isso no período de inverno. Já no verão você pode estar regando 1 vez na semana, ou seja, 4 vezes no mês já é o suficiente para que a planta venha se desenvolver as suas estruturas. Agora, nesse primeiro momento, eu vou estar regando também as folhas para retirar o excesso de terra, certo? Mas não se deve fazer isso, visto que o acúmulo de água nas folhas irá causar a proliferação de fungos e bactérias, ocasionando assim a podridão